Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, se você gostar, dá um joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. Eu sempre estou colocando um vídeo novo e colocando as mensagens que a gente ministra no final de semana na igreja, para você poder acompanhar o nosso trabalho e o trabalho da nossa igreja. Enfim, hoje eu quero falar sobre desânimo. Tem uma ilustração que diz que Satanás ele fez um bazar e colocou à venda várias armas que ele possuía e colocou à venda. Ele colocou à venda a intriga, a inveja, ele colocou à venda a preguiça, ele colocou à venda a confusão, a calúnia, enfim, vários e vários itens. Mas havia um item principal, o qual ele colocou o preço, que era o preço de todos os outros itens juntos, e ainda com um acréscimo de 100% nesse valor. Ou seja, na verdade ele não queria vender esse item. E de fato ele sempre acabava ficando com esse item. Por quê? Esse item era o desânimo. E por que o desânimo? Porque o desânimo é algo que, quando chega à vida de uma pessoa, ela vai estar totalmente alheia e totalmente vulnerável a qualquer outro tipo de situação. E muitas vezes ela fica entregue em determinadas situações exatamente por essa falta de capacidade de se contrapor às situações, a dificuldades, problemas e assim por diante. E aí, eu lendo um texto da Palavra de Deus na minha devocional, há um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 19, aliás, verso 6, no qual Davi, ele estava em Gate, morando durante um período de tempo na possessão dos filisteus, e ele tentou ir para uma guerra com o rei de Gate, e os filisteus recusaram que ele fosse junto, e nesse meio tempo os amalequitas vieram à sua cidade onde ele estava alojado, né, vamos dizer assim, que era Ziclag, e levou todos os seus bens, todas as suas mulheres e todos os seus filhos. Nesse meio tempo, quando ele voltou e se deu conta dessa situação, o povo, a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças. Ou seja, o desânimo e o desespero tomou conta da vida tanto de Davi quanto dos seus liderados. Mas, verso 6 diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. E aí vem o mais importante. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A saída de Davi foi não olhar para as circunstâncias, porque quando o desânimo vem, quando o desânimo toma conta da nossa vida, Satanás ele conseguiu o principal, que é fazer com que você tire o foco do Deus que você tem e comece a colocar o foco nas circunstâncias que estão te envolvendo. E aí, automaticamente, você começa a viver uma desesperança, uma falta de fé, e você começa a se distanciar do Senhor, muitas vezes sem nem perceber, em função do desânimo que você está vivendo. E aí vem Davi, ele mostra que, diante de todo esse quadro, essa situação, a única opção que ele tinha, e principalmente nessa situação específica, foi buscar o Senhor seu Deus, e automaticamente a Bíblia diz que ele se reanimou, ou seja, o ânimo perdido ele retomou na sua vida. Deus o reanimou, Deus voltou a dar esperança. Tanto é assim que no verso 8 diz assim: Então consultou Davi o Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando e alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Ou seja,
Deus deu uma palavra de vitória para ele, uma palavra de esperança e uma palavra de certeza, tanto que no versos 19 e 20 a Bíblia mostra que eles de fato alcançou aquelas pessoas. Sobraram apenas 4 moços e ele retomou a sua família, a sua casa, suas esposas, seus filhos, os seus bens, e eles puderam vivenciar um outro momento é, em função de tudo aquilo que eles puderam viver. Então, o que eu quero que vocês entendam é que no momento de desânimo, a principal arma que você tem contra isso é buscar o Senhor. Tire o foco dos seus problemas, tire o foco das suas circunstâncias, faça como Davi. E veja que Davi estava numa situação totalmente fora de um controle pessoal. Ele estava numa situação totalmente complicada, porque além de ele perder os seus filhos, além de ele perder os seus bens, ele perdeu as suas esposas. E acima de tudo isso, ele era o responsável, porque ele era o líder do povo. As pessoas que estavam na sua liderança cogitaram em apedrejá-lo, ou seja, matá-lo. Então, tudo parecia perdido, mas mesmo diante dessa situação, ele pôde se reanimar no Senhor e fazer com que a situação, e Deus promoveu algo poderoso na vida dele, com que ele pôde reconquistar tudo que havia perdido, e aquilo que estava perdido foi reconquistado na presença de Deus. Portanto, mesmo que o inimigo tente te desanimar de todas as formas, faça como Davi, reanime-se no Senhor, busque o Senhor, busque a sua palavra, porque assim você conseguirá sair dessa situação, ok? Deus abençoe vocês.